Veja 10 grandes jogadores que já marcaram mais de 500 gols em suas carreiras. Aqui no canal Mestre em Rankings, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Na 10ª colocação fica o sueco Zlatan Ibrahimovic. Ele é provavelmente um dos nomes mais majestosos do futebol mundial, que perdeu a conquista da UEFA Champions League. E apesar de jogar pelos melhores clubes europeus, ele, no entanto, é um atacante prolífico que estabeleceu vários recordes com as suas atuações explosivas, marcando aí 572 gols em 982 jogos. E só para ressaltar, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, os números podem ter uma pequena alteração. Zlatan Ibrahimovic já passou por grandes times como Malmo, Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, PSG, Manchester United e entre outros. Ibrahimovic é responsável por gols incríveis que poucos irão conseguir replicar ou talvez nem consigam. E a 9ª colocação é ocupada pelo polonês Robert Lewandowski, considerado um dos melhores atacantes da nossa geração e da geração mais atual. O polonês já marcou mais de 572 gols em 781 jogos. Ele perdeu a cobiçada bola de ouro por um triz. Até hoje a opinião pública geral é que ele deveria ter ganhado ela. Robert Lewandowski já tem muita experiência, afinal ele já passou por grandes clubes como Delta Varsóvia, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e agora Barcelona. Há outros clubes aí também, só que são um pouco menores e os mais importantes foi os que eu citei aqui. Então ele teve uma temporada assim incrível, anos incríveis aí atuando pelo Bayern de Munique e agora está aí pelo Barcelona metendo goleada de todo jeito que pode. Lewandowski é o tipo de cara artilheiro nato, aquele cara que realmente tem por natureza fazer muitos gols. E na 8ª colocação fica o jogador Jimmy Jones. Ele marcou 647 gols em 614 jogos, é realmente uma média assim fora do normal. O lendário irlandês foi um centroavante de times como Newry City, Bangor, Portsdown, Glenavon, Fulham e também Belfast Celtic e outros times aí também com os nomezinhos bem complicados. O cara é realmente uma lenda, marcar 647 gols em 614 jogos não é para qualquer um, né? Afinal são mais gols do que partidas jogadas. Aí Jimmy Jones ocupando a 8ª colocação. E aí, você conhecia esse jogador? E na 7ª colocação, o lendário jogador Gerd Müller. Ele é considerado um dos melhores, se não o melhor futebolista alemão a enfeitar a cena do futebol mundial. Ele tem vários recordes em seu nome, jogando por times como 1861 Nottingham, Bayern de Munique e Fort Lauderdale Strikers. E durante aí a sua carreira, a sua era de ouro, ele conseguiu marcar aí mais de 735 gols em 793 jogos. Realmente é uma média muito boa também. Gerd Müller é lembrado bastante até os dias de hoje, principalmente quando a gente faz esse tipo de lista aqui, mostrando aí esses grandes feitos desses grandes jogadores. Alguns estão atuando, outros já ficaram aí no passado, mas estão na história de qualquer forma. E o 6º lugar é ocupado por Ferenc Puskás, um dos jogadores mais importantes aí na história do futebol. Afinal, hoje em dia há um prêmio que leva o seu nome, o prêmio de gol mais bonito aí da temporada, que é o prêmio Puskás. E claro, né, que a gente já cansou de falar aqui no canal. Puskás nasceu na Hungria e em sua carreira ele conseguiu marcar mais de 741 gols em 743 jogos. É realmente uma média incrível. A média dessas grandes lendas é totalmente fora do normal. Ele jogou por clubes como Budapest, Hannover e Real Madrid também. E além de todos esses feitos, ele também era o capitão da seleção húngara de futebol, a seleção do seu país, que também era conhecido como Magic Magyars. Ferenc Puskás, sem dúvidas, está entre os melhores de todos os tempos. Na 5ª colocação está o brasileiro Pelé, conhecido como um dos maiores artilheiros de todos os tempos. Há alegações de que ele marcou mais de 1000 gols durante a sua carreira. No entanto, registra-se que ele teve 767 gols em 831 jogos. Ele jogou por times como Santos e New York Cosmos. Essa dúvida de saber se fez mais ou menos gols de Pelé realmente vai ser uma dúvida que vai perdurar aí ao longo dos anos, mas do meu ponto de vista pessoal, para mim Pelé é o maior da história.
história. Mas como eu sou apenas um produtor de vídeos aqui no YouTube, eu vou considerar aí o recorde registrado aí de 767 gols em 831 jogos aqui de Pelé. O cara que revolucionou o futebol mundial e o futebol brasileiro. E na quarta colocação nós temos mais um brasileiro, o jogador Romário, que também era conhecido como baixinho e marcou mais de 772 gols em 961 jogos. Considerado um dos melhores atacantes do Brasil em toda a história aí do futebol. Ele atuou por times como Vasco da Gama, Flamengo, PSV, Eindhoven, Valência, Fluminense e muitos outros times, sempre mostrando seu talento e a sua habilidade em todos os times em que passou, além de ter conquistado aí a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994. Muitos não dão muita chance aí para o baixinho, mas a verdade é que ele fez muito pelo futebol brasileiro, é realmente um ídolo aí pelos torcedores, pela seleção que jogava ao seu lado. E abrindo o top 3 nós temos o argentino Lionel Messi, considerado um dos maiores de todos os tempos ao lado de Cristiano Ronaldo. Messi é aquele tipo de cara que tem talento e realmente nasceu para fazer aquilo. Ele já fez gols tão incríveis que muitos jamais irão conseguir fazer igual ou parecido. O cara possui mais de 500 gols e assistências, ele marcou mais de 781 gols em 989 jogos. A maior parte de sua carreira, a maioria dos gols marcados, de assistências dadas, foram atuando pelo Barcelona, apesar de agora ele estar atuando aí pelo PSG ao lado de Neymar. No entanto, a sua era de ouro aí foi basicamente no Barcelona, onde ele se tornou um ídolo para a torcida e também uma referência e com certeza o melhor jogador a já passar pelo Barcelona. E por muitos ele é considerado o melhor da história. Muitos colocam até acima de Pelé. Bom, eu não compartilho dessa visão, mas cada um tem a sua opinião, né? A verdade que podemos dizer é que Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo são os maiores aí da história, sem dúvidas. Na segunda colocação nós temos Joseph Bican. Ele era um jogador que atuava na posição avançada e ele era austríaco-tcheco. E em toda a sua carreira ele chegou a marcar 805 gols em 530 jogos. Tem noção do que é isso? Essa provavelmente é a média mais absurda do futebol de gols por jogo. Talvez muitos não acreditem nesses números, mas quem somos nós aí para retrucar, né? Se os órgãos oficiais que registram esse tipo de dado estão dizendo que é, então eu acredito que é. E Joseph Bican ocupa a segunda colocação. Inclusive só há dois jogadores que têm mais de 800 gols na carreira, que é Joseph Bican e o primeiro lugar que a gente já vai falar agora. E na primeira colocação fica o português Cristiano Ronaldo. Pois é, isso mesmo, Joseph Bican e CR7 são os únicos que possuem mais de 800 gols marcados oficiais aí durante a carreira. O português é considerado o maior goleador e finalizador da história. Ele também é elogiado por sua fisicalidade e sua ampla gama de objetivos. Um cara que mesmo com o passar dos anos continua com a sua aptidão física lá em cima. E o seu posicionamento também é uma característica que dificilmente passa despercebida. Ele marcou mais de 817 gols em mais de 1.134 jogos aí, fazendo assim dele o jogador com mais gols no futebol mundial. Ele jogou pelo Sporting, pelo Manchester United, Real Madrid e também Juventus. Inclusive ele já está perto aí do fim da sua carreira, não sabemos exatamente quando vai se aposentar e ele está de volta no Manchester United. Talvez encerre a carreira por aí ou talvez ainda vá para outro time. Isso é o que veremos ver aí ao passar dos dias. A verdade é que Cristiano Ronaldo, sem dúvida, é um dos maiores de todos os tempos. Não sabemos se é o primeiro, segundo ou terceiro, mas que está entre os melhores, ele está. Isso ninguém pode discordar. Espero que tenham gostado e inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.